Segunda série, revisão, AV1, segundo trimestre, frente A, livro 5. Urbanismo. Urbanismo é o processo que nós projetamos as cidades. Então, como que a cidade é planejada, a infraestrutura, a energia, transporte, segurança, lazer, habitação, saneamento básico. Então, toda a infraestrutura da cidade, como ela é pensada, organizada, este processo é chamado de urbanismo. Até a faculdade de urbanismo existe para poder projetar e planejar as cidades. Nós aprendemos aí ao longo do trimestre que o urbanismo brasileiro é muito falho, porque nosso processo de urbanização, onde que as pessoas elas migraram e ultrapassaram as áreas rurais, elas foram tipo um processo muito acelerado e não deu para o governo criar uma infraestrutura para poder abastecer, suprir a necessidade dessa população urbana. Então, o nosso urbanismo ele acaba sendo muito falho. A exemplo das cidades de São Paulo, se você pega um exemplo as cidades do interior, onde que este processo foi mais lento, as cidades do interior até os bairros eles são mais organizados. Alguma dúvida? Ou pega, por exemplo, até Brasília tem o formato de um avião. Quer urbanismo melhor que esse? Eu acho que não existe. Megacidade. A megacidade ela não se refere ao qualidade, à infraestrutura que a cidade ela comporta, mas sim o número dos seus habitantes. Passou de 10 milhões, uma cidade ela é classificada como uma megacidade. A maior megacidade do mundo é Tóquio. São Paulo também se enquadra como uma megacidade. São Paulo tem cerca de 12 milhões de habitantes, mais ou menos. Urbanização brasileira. Então, a urbanização brasileira, que nem eu comentei para vocês, ela foi muito acelerada com relação à nossa Revolução Industrial. Nós tínhamos 200 anos de atraso com relação à Inglaterra. Então, a nossa urbanização ela foi muito acelerada para compensar essa industrialização extremamente atrasada. O que mais tem para poder comentar sobre a urbanização brasileira? A urbanização brasileira, não só brasileira, mas de todos, ela ocorreu também por conta da mecanização do campo. Então, a industrialização fez surgir máquinas, as máquinas chegaram no meio rural substituíram os trabalhadores do campo, esses trabalhadores do campo ficando desempregados acabaram migrando para o espaço urbano. E também dentro do espaço urbano existiam muitas vagas de emprego nas indústrias. Até as pessoas que chegavam do Nordeste para São Paulo, no Brás, na Estação da Luz, tinha pessoas até com plaquinha, procura-se trabalhadores tal, em grandes empresas, coisa que hoje não existe mais. Hierarquia urbana. A hierarquia urbana é como as cidades elas estão organizadas, da maior para menor. Então nós temos a menor administração política, que é o município. Então o município ele é pequeno em tudo, pequeno território, pequena população, pequeno governo. Geralmente dentro do município nós temos uma área rural preservada junto a um espaço urbano, coisa que grandes cidades nós temos dificuldades de encontrar. Então o município é a menor administração política que nós temos, territorial. A cidade já é o contrário do município. Cidade é um grande espaço com grande população, grande comércio, grandes indústrias, um governo grande para poder administrar esse território. E nós temos poucas áreas naturais preservadas dentro de um espaço de uma cidade. Metrópole. A metrópole já seria uma grande, gigantesca cidade que ela vai conurbar cidades e municípios menores a ela. Um exemplo de metrópole, São Bernardo do Campo. Então, São Bernardo do Campo tem lá conurbado é interligado, ligado, fundido, unido, onde que um depende do outro. Geralmente os menores dependem dos maiores. São Bernardo do Campo vai ser a metrópole. Aí nós temos, por exemplo, Santo André, é uma cidade de padrão europeu, Mauá, Ribeirão Pires, Diadema, toma cuidado quando você for para lá. E deixa eu ver o que mais, tá bom. Então aqui nós temos cidades e municípios menores
interligados e dependentes de São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo tem lá a Volkswagen, tem a Ford, Mercedes, onde que a população desses municípios menores acabam se deslocando em busca desses empregos nessa grande metrópole. E essas grandes empresas, elas precisam do quê? De recursos, de matéria-prima. Um exemplo, Santo André tem lá uma fornecedora de pneus. Então, Santo André vai fornecer matéria-prima para essas grandes empresas de São Bernardo. Se Santo André vier a falir, não tem problema. Vai comprar da onde? Um exemplo, São Caetano. Então, vai lá comprar pneus agora de São Caetano. Só que se a metrópole vier a falir, toda a região metropolitana acaba quebrando junto com ela. Alguma dúvida? Algo que acontece aí constantemente nas últimas décadas, essas grandes empresas se deslocando para cidades onde que oferecem maiores vantagens, onde se paga menos para o trabalhador, tem menos leis ambientais, onde que a fiscalização ela é mais fraca, exemplo de cidades nordestinas, e isso vem quebrando dia após dia essas grandes metrópoles. Megalópole. A megalópole já seria também uma grande, gigantesca cidade maior que as metrópoles. Detalhezinho, tá? A maior parte das metrópoles são capitais, porém tem algumas cidades que alcançaram esse status também. Guarulhos, Campinas. Voltando para a megalópole. No Brasil nós temos só 2 megalópoles, São Paulo e Rio de Janeiro. Todas as demais metrópoles estão conurbadas a elas de alguma forma. Então, Porto Alegre, Floripa, Curitiba, automaticamente estão conurbadas com São Paulo ou com Rio de Janeiro, dependentes aí tipo de transporte, mercadoria, compra, venda, enfim, de alguma forma elas acabam tendo uma relação. Alguma dúvida até aqui? Não, Tiago, não, nada, tranquilo? Cidades globais. A cidade global ela é importante não somente para o seu país, mas para o mundo todo. Cidades globais são divididas entre alfa, beta e gama, sendo que a alfa é a de maior importância, beta mediana e gama a de menor expressão. As cidades globais elas conurbam o mundo todo através da educação, através da economia, através da cultura. Um exemplo, o Rio de Janeiro. Odeio o carnaval, mas é mega importante não só para o Rio de Janeiro, mas para o Brasil todo. Milhares de turistas vêm anualmente para o Rio de Janeiro e acaba dando emprego para pessoas que trabalham com restaurante, com lanchonete, com agências de turismo, balada, bar e etc. Muitas pessoas ganham dinheiro anualmente através do Carnaval do Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro acaba conurbando o mundo como uma cidade global através da cultura. São Paulo tem a segunda maior universidade na América Latina. Muitas pessoas se deslocam do Paraguai, Uruguai, Argentina para poder estudar na USP. Então, São Paulo acaba conurbando a América Latina através da educação. Alguma dúvida? Cidades gêmeas. As cidades gêmeas são cidades muito parecidas, só que elas estão separadas por uma fronteira. A exemplo de Ponta Porã, lá na região centro-oeste, se eu não me engano, acho que é no Mato Grosso. E Ponta Porã e... esqueci o nome da cidade da Bolívia. Mas acho que vocês já entenderam, né? O conceito. Então, são cidades que são muito parecidas. Às vezes, até as leis, por mais que estejam em países diferentes, precisam estar caminhando junto essas leis, porque as pessoas acabam, transitando de uma cidade para outra constantemente. Às vezes você sai, do Brasil e vai para Cidade do Leste, no Paraguai, que é um 25 de março e Brás multiplicado por 10 lá no Paraguai, eles aceitam R$1 lá, você consegue comprar com R$1. Por quê? Cidades gêmeas, são muito parecidas. Então, até a criação ali, a organização de políticas públicas precisam estar semelhantes para poder atender às necessidades dos seus cidadãos. Alguma dúvida? Segregação. A segregação é o ato que nós temos de separação entre classes sociais dentro de um espaço urbano. Parece que isso daí não foi feito de caso pensado, mas foi sim.
A segregação ela acontece principalmente por conta do valor financeiro. A exemplo, o colégio de vocês, ele é um espaço segregado. Quem consegue estudar aqui é quem tem um poder aquisitivo um pouco maior. Então isso, no caso, a economia ela segrega a população dentro dos espaços urbanos. Como que isso acontece? Um exemplo da especulação imobiliária. Especulação imobiliária não é proibido, mas ela dificulta o acesso da moradia para as pessoas de baixa renda. Um exemplo, você compra lá um apartamento, uma casa, depois de 10 anos vai valorizar cerca de 50 a 80 mil reais no período de 10 anos. E, no caso, essa valorização dificulta o acesso da população para poder comprar, porque o salário mínimo ele não acompanha essa valorização dos imóveis dentro deste espaço da especulação imobiliária. O salário mínimo ele aumenta o quê? 10, 50 reais por ano, no máximo, né? Então, no caso, essa valorização dos imóveis em grande espécie acaba dificultando as pessoas de terem acesso para poder comprar sua casa própria. E isso acaba fazendo o quê? Uma segregação. As pessoas de baixa renda conseguem comprar casas em espaços periféricos. E as pessoas de um poder aquisitivo maior compram em bairros melhores. Alguma dúvida? Gentrificação. A gentrificação é quando a gente faz um embelezamento de um espaço urbano. Um embelezamento entre aspas, né? Beleza relativa aos olhos de quem vê. De novo, lá o exemplo da Arena do Corinthians, Arena Neoquímica. Lá era um favelão. Ainda é um pouquinho mais pro canto, né? Mas tiraram a população de baixa renda daquele espaço para poder construir shopping, construir o metrô, construir a melhor arena do universo. Então, no caso, nós tivemos o quê? Um espaço gentrificado, onde que foi mudado a estética daquele local para valorizar aquele ambiente. Alguma dúvida? Isso é chamado de gentrificação. E geralmente o governo nunca paga aquilo que realmente as pessoas merecem. E acaba saindo de uma favela para poder conseguir uma casa num outro espaço de favela também. Então a favela só muda de espaço. Então tudo isso causa essa segregação. Um outro exemplo até é da segregação socioespacial. De novo, poder aquisitivo. Por mais que a pessoa junte dinheiro a vida toda para comprar um terreno no Tatuapé, ela não pode construir do jeito que ela quer. Queria construir até uma piscina num terreno que eu tenho, só que quando eu cheguei no engenheiro, o engenheiro falou que a piscina tinha que ficar bem menor, que tinha que ter um espaço para a direita, um espaço para a garagem, um espaço para o fundo. Deu caramba, vai sobrar espaço nenhum para a piscina, deixa quieto, espaço para a piscina. Então, por mais que a pessoa junte dinheiro a vida toda para comprar um terreno no Tatuapé, ela não pode construir um barraquinho lá, um puxadinho. Tem que construir casas no padrão colonial dos bairros que estão ao seu redor. Alguma dúvida? Próximo. Problemas urbanos. Dentro dos problemas urbanos que nós estudamos, nós temos a ilha de calor. Ilha de calor é um aquecimento além do normal de um espaço urbano. O que regula a temperatura de um espaço, um dos elementos é a vegetação. A vegetação ela é como se fosse uma esponjinha que absorve a água da chuva, diminuindo a temperatura do local. Dentro das grandes cidades, a vegetação ela é retirada e isso faz com que tenhamos menos umidade. Tendo menos umidade, nós temos um aumento da temperatura. Um outro fator que faz com que a temperatura aumente é o asfalto. O asfalto também retém o calor. E isso faz com que a temperatura dos grandes centros urbanos se torne mais alta. Espaço rural, um parque, por exemplo, a temperatura geralmente é 3 graus mais baixo do que um espaço central de uma grande cidade. Nós chamamos este processo de ilha de calor. Alguma dúvida? Aí nós até vimos lá, se fôssemos apresentar dentro de um climograma, o espaço rural e aqui o centro urbano. Aqui, espaço rural de novo. Então, no espaço rural, a temperatura ela vai estar mais baixa. Chega no espaço urbano, a temperatura aumenta. Chega no espaço rural, a temperatura ela diminui de novo. 25 graus, 20 graus. Deu para poder entender aí meu esqueminha? Sim. Próximo. Inversão térmica.
A inversão térmica, nós temos a troca de massa de ar. Durante um período normal de verão, até às 6 horas da tarde, nós temos uma massa de ar quente próxima à superfície terrestre e a massa de ar fria mais elevada na atmosfera. Quando dá 6 horas da tarde, nós temos uma troca dessa massa de ar. A massa de ar fria, ela desce, fica próxima à superfície terrestre, e a massa de ar quente, ela sobe. Alguma dúvida? Isso é o padrão do dia normal. Por que isso é muito bom? Porque quando ocorre essa troca de massa de ar, os poluentes também sobem. E os poluentes acabam se dissipando depois para a atmosfera e à noite o ambiente se torna mais limpo. Durante o inverno, nós temos uma massa de ar fria presa à superfície terrestre 24 horas por dia. Então não há essa troca de massa de ar. E não tendo essa troca de massa de ar, os poluentes ficam presos à superfície terrestre 24 horas, tornando até a paisagem mais acidentada. Dá até aquela falsa sensação que, 6 horas da tarde no pôr do sol, tá lindo, alaranjado, mas tudo isso é um efeito da poluição. Tá dormindo. Tá dormindo. Na casa dele. Não. De nada. Então a poluição fica presa próxima à superfície 24 horas por dia. E isso, quem tem rinite, sinusite, bronquite, acaba sofrendo muito nas estações de outono e de inverno, onde que não há essa troca de massa de ar. Alguma dúvida? E o último, para a gente poder finalizar, o efeito estufa. O efeito estufa é o seguinte: nós temos lá a radiação solar chegando sobre a superfície terrestre. Ela vai bater, ela retorna depois para a atmosfera. Tranquilo até aqui? Isso é chamado de albedo. É a reflexão, como se fosse um efeito bumerangue. Radiação solar, ela bate sobre o solo e retorna para a atmosfera por volta de umas 6 horas da tarde. O efeito estufa, ele acontece da seguinte forma: a poluição, ela quebra a camada de ozônio, fazendo com que a camada de ozônio, que nos protege, como se fosse um guarda-chuva, a poluição vai quebrando a camada de ozônio, fazendo com que chegue mais radiação solar sobre a superfície da Terra. Então, chegando mais radiação sobre a superfície da Terra e os poluentes prendendo por uma boa parte também essa radiação, faz com que a temperatura do espaço se torne mais elevada. Isso é chamado de efeito estufa. Alguma dúvida? Então, quanto maior for a poluição e maior for a quebra da camada de ozônio, mais radiação chega. Chegando mais radiação, nós temos um aumento da temperatura. Aumentando a temperatura por muitos anos, nós temos aí um aquecimento global gerado através das atividades humanas, quebrando a camada de ozônio, fazendo com que nós potencializamos este efeito estufa. Então, o efeito estufa, ele acaba se tornando um aquecimento global por conta das atividades humanas. Dúvidas? Finalizando a revisão, então, pode falar. Se restaurar, ela se restaura, mas é necessário diminuir as atividades. Então, se não diminuir as atividades, ela não se restaura. Então, como se fosse um músculo. O músculo se auto-regenera também ao longo do tempo. Só que se você continuar fazendo exercício, vai romper e não consegue mais fazer essa regeneração. Ok? Acho que mais ou menos é assim. Finalizando por aqui.